Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje a gente vai falar aqui sobre a loucura, né? Sobre a questão da loucura, né? E o paralelo que a loucura pode ter em relação à religião, né? Não sou eu que afirmo, né, que sentimento religioso ou que algum tipo de convicção religiosa, né, ou principalmente o fato tipo, da pessoa professar alguma fé, alguma crença em Deus, em Jesus, não sou eu que digo que isso é uma neurose, né? Que isso tem aspectos, né, de desequilíbrio mental em algum nível. Ou seja, o que define, né? Não sou, como eu estou falando, não sou eu que afirmo isso. Quem afirma isso é o pai da teoria psicanalítica, Freud. Né? Então Freud, né, na base da teoria psicanalítica, ele tem lá colocado como um dos aspectos da neurose humana como sendo a religião. Né? Inclusive Freud chega a classificar a religião como a maior neurose obsessivo-compulsiva da humanidade. Né? Porque ele notava que a religião tinha um aspecto patológico, né, nela ali, pelo fato, né, de caracterizar uma fuga da realidade. Um desespero para tentar justificar todo o sofrimento humano, né, todas as mazelas, todas as desgraças, né, todas as dores do mundo, né, tentando justificar tudo isso num outro mundo, criando um mundo de fantasia, que é bem um aspecto de dissociação da realidade. Né? Isso é um aspecto também conhecido dentro da psicologia, que é a questão da dissociação, né, de você se desconectar da realidade, né, mesmo que seja por alguns instantes. Isso pode ser uma patologia. Então o que acontece? A esquizofrenia, né, é uma patologia mental que faz com que o indivíduo ouça vozes que não existem, né? O indivíduo é capaz de ver, né, ter alucinações, ver coisas que não existem. Isso dentro da esquizofrenia, como também pode ser um fenômeno associado com drogas. Né? E muitas pessoas que se drogam muitas das vezes desenvolvem uma patologia mental. Né? No espiritismo você vê isso a balde. Né? O espiritismo, isso é o dia a dia deles. Né? Ver espíritos, ouvir vozes dos médiuns. Ou seja, tudo isso é uma loucura. Infelizmente, na nossa sociedade, eu não sei o que acontece. Né? Aliás, a gente sabe muito bem o que acontece. Né? A gente sabe muito bem que os governos são religiosos. Como sempre foi no passado, né? A religião era atrelada aos governos, né? Isso em tese, né? Depois uma coisa se desvinculou da outra, né? Ou seja, Estado, né, e clero e religião se dissociaram, só que isso é uma conversa. Nunca houve essa dissociação, né, nunca houve essa separação entre Estado e religião, nunca houve. Né, isso existe apenas oficialmente. Né, mas a religião, os religiosos hoje, né, em todas as partes do mundo, eles têm uma força política muito grande. Né, e influenciam sim os partidos, influenciam sim os governos, influenciam sim toda a sociedade. Basta ver o seu Papa, o poder político que o Papa tem. Inclusive de mexer na cabeça das pessoas, de mexer na cultura, né, de manipular o comportamento social e de atrasar, né, é o poder que os religiosos têm quando estão no poder, né, de atrasar a evolução, né, porque são pessoas que agem de forma irracional para poder controlar os seus irmãos, controlar a sociedade. Então, às vezes as pessoas falam, mas você tem que respeitar, nós temos que respeitar, né, os religiosos. Né? Eu concordo, assim como nós temos que respeitar também as pessoas que têm deficiência mental. Nós não podemos, ninguém em sã consciência, né, vai dizer para você desrespeitar uma pessoa porque ela tem um problema mental. A gente tem que ter o maior respeito por essas pessoas, por exemplo, síndrome de Down, né, que tem as suas limitações, né, são pessoas que são até capazes, né, de trabalhar, mas sempre dentro de uma limitação, porque a visão é comprometida pela debilidade mental, né, com certo atraso mental. Né, então, inclusive o síndrome de Down é genético, né, uma doença genética.
se eu não me engano, eles têm um cromossomo a mais, né? Então isso faz com que, esse excesso genético faz com que eles tenham esse retardo, né? Na parte cognitiva, né? E até mesmo na parte de perceber o mundo. Né? Então o que acontece? Temos que ter respeito, muito respeito. Né? Entretanto, nós sabemos que uma pessoa com doença mental, ela tem limitações, e por ter essas limitações mentais, né, inclusive é questionável até na questão do voto, que eu vou ser sincero, nem sei legalmente como é que isso é. Acredito que qualquer pessoa doente mental possa votar, né? O que é uma coisa que é um contrassenso, né? Uma vez que, né, dependendo, né, do tipo de doença mental, vai comprometer, com certeza, né, esse voto dessa pessoa. Né? Eu acho que vai comprometer, por exemplo, se essa pessoa vai poder dirigir um carro ou não. Né? Então, tem umas coisas dentro da sociedade que não dá para entender, né? Que as pessoas acham que todo mundo é livre, né? Todo mundo tem direito a tudo, já nasce com direitos. Não, peraí, pera lá. Né? Uma pessoa que tem deficiência mental, ela tem várias restrições. Né? Ela não vai poder participar de diversas decisões, né? Porque ela não é, digamos assim, autossuficiente a ponto de falar por si própria. Né? Essa característica da doença mental é incapaz, né, de tomar, muitas das vezes, algumas decisões dependendo do nível desse comprometimento mental. Estou fazendo aqui uma analogia com o religioso, né, e com Freud determinando, né, o pai da teoria psicanalítica, Sigmund Freud. Né? Ele classifica como neurose, patologia, crença, né, no mundo metafísico. Crença, né? Agora, questão de folclore, a religião ela tem que ser encarada, né? Todo mundo tem direito a ter as suas fantasias. Né? Todo mundo tem direito. Né? Temos aí no caso aí dos homossexuais. Os homossexuais, eles têm as fantasias deles. Agora, eles não podem querer, né? Isso aí, falando com o maior respeito que eu tenho aos homossexuais, obviamente o homossexual sabe, né, que uma opção, a opção, né, digamos, a orientação sexual dele não é biológica. Né? Não é algo que. Né, é uma, digamos assim, um transtorno de gênero. Né? A homossexualidade é um transtorno de gênero. Né? Você é um homem, né, só que você se sente mulher. E da forma inversa, o mesmo. Né? A mulher muitas vezes se sente homem. Né? Atrações pelo mesmo sexo que não vai, por exemplo, biologicamente propiciar uma procriação. Né? Então, digamos assim, do ponto de vista biológico, né, não teria função a homossexualidade. Né? Mas como o ser humano é mais do que simplesmente biológico, né, ele tem consciência, ele tem escolha. Né? Então, você pode sim respeitar e aceitar a condição do homossexual, claro. Né? Tem que ter todo respeito. Entretanto, não pode ser uma postura, digamos assim, né, alencada ou se fazer proselitismo de que o correto, de que o biológico, né, de que é homossexualismo, porque não é, porque o sexo dentro da natureza tem uma finalidade que é a procriação. Então, vendo por esse aspecto, temos que ter claro respeito pela opção ou pela orientação sexual divergente do natural, digamos assim, né? Divergente da condição natural, até a questão do sexo anal. Né? Não é natural. É natural? Não é natural. Né? O ânus não foi feito, tanto é que você precisa lubrificar. Né? Ninguém consegue fazer sexo anal sem lubrificar, porque não é natural. Ninguém vai poder defender que o sexo anal é natural. Não é. É uma escolha, uma opção, mas não é anatômico nem natural. Então, não tem função, digamos assim, né? O sexo natural, na cópula natural, tem uma função de procriação. Né? E o corpo é preparado anatomicamente para esse tipo de cópula. Agora, sexo anal já é questionável, né? Então, mas não estou dizendo aqui que seja errado nem certo, só estou dizendo que do ponto de vista biológico não tem função. A mesma coisa, né, a pessoa vai ter sua escolha, né, vai ter sua orientação sexual e ninguém pode interferir nisso. Entretanto, jamais vai poder se defender isso como, né, uma postura biológica, digamos assim, indicada. Né? Não é o natural. Da mesma forma, né, uma pessoa que é doente mental, não estou colocando aqui, pelo amor de Deus, entendo, não estou colocando aqui o homossexual em comparação com doença mental. Né? Eu estou fazendo a comparação doença mental com o evangélico, né? Porque a homossexualidade não é considerada doença, é considerada
transtorno de gênero, né? Transtorno é diferente de doença, né? É apenas um desvio, né? Apenas um desvio do processo natural, digamos assim, né? Que é o indivíduo se identificar com o seu sexo, que é o natural, né? Então, mas a questão do religioso, né? Em relação ao que eu estou falando aqui em relação ao homossexual, é que o religioso tem direito à escolha dele. Assim como o homossexual tem direito a acreditar em alguma coisa. Isso aí qualquer um tem esse direito. O que acontece é que o religioso não pode impor dentro da sociedade, né, a crença fantasiosa dele, né, e querer encaixar isso dentro de uma realidade, porque, né, a realidade do religioso é uma realidade abstrata, né, que pertence ao mundo da filosofia, não pertence ao mundo real. Né? E quando o religioso quer trazer isso para a realidade, aí sim, meu amigo, aí sim existe aí um processo patológico, mentalmente patológico. Nós temos que respeitar, temos, assim como respeitamos a pessoa que tem um problema mental, né? Que não tem nada a ver com a questão do homossexual. Só quis colocar que o homossexual tem uma orientação diferente, né? Da natural. Né? Só isso. E o religioso, né? Ele já tem um aspecto, assim como a pessoa que tem um distúrbio mental, o religioso ele tem um distúrbio num nível inconsciente, né? Num nível sutil, né? Porque essas pessoas, não estou dizendo aqui que não existam religiosos super inteligentes, isso aí, né? Muitas pessoas falam, mas quer dizer que porque o cara é religioso ele é burro? Claro que não. Nós temos religiosos em vários níveis da sociedade, né? Em níveis inclusive altos, né? Nível, digamos assim, altos em termos intelectuais, culturais. Né? Entretanto, é o que eu costumo dizer, o indivíduo ele pode ter títulos, ter licenciatura, ter doutorado, ter lá o que for, quantas faculdades forem, né? Mas ele esbarra num limite de conhecimento dessas especialidades. Né? Eticamente, esse indivíduo não pode ultrapassar os limites da sua especialidade. Né? Então, se o cara é biólogo, né? Se o cara é um biólogo, isso não qualifica ele para falar qualquer tipo de asneira que transcenda ou que vá além dos seus conhecimentos da biologia. Né? E a biologia não fala nada a respeito de Deus. Não existe Deus na natureza. Entretanto, o cara quer usar a biologia para tentar provar as teorias dele religiosas. Isso é um aspecto de desequilíbrio. Né? Eu não estou falando que esse cara não seja inteligente, ele conseguiu fazer uma faculdade, muitos dão aula, né? Muitos têm posições até acadêmicas importantes, mas usam, né, arqueólogos, como é o caso do pastor Rodrigo Silva. O cara é um arqueólogo, o cara é um cientista, pastor. Tem sentido um cientista pastor? Né? Ele usa a arqueologia para tentar validar a crença dele num absurdo, que um corpo morto ressuscitou depois ao terceiro dia, coisas que qualquer estudioso, qualquer um que tem um mínimo de inteligência, né, vai compreender, um mínimo de sanidade mental, vai entender que existem aspectos simbólicos, né, nesses textos religiosos. Né? Não são textos de ordem literal. Né? E essas pessoas querem acreditar que o cara andou sobre as águas, que ressuscitou o terceiro dia, entendeu? Que parou tempestade. Eu fico imaginando que tipo de mentalidade é essa, se não uma mentalidade, apesar de ser inteligente, apesar de ter cultura, é uma mentalidade que tem alguma disfunção mental em algum nível. Né? Agora, temos que respeitar, claro, como temos que respeitar também o doente mental. Mas temos que entender que o doente mental tem restrições. Né? Ele não pode exercer certo tipo de atividade por causa das suas restrições mentais. Da mesma forma, eu questiono aqui a sanidade do religioso. Eu questiono aqui, por mais que ele tenha títulos, por mais que ele tenha posições, né? Eu questiono aqui, uma vez que ele consegue trazer essa crença dele para a realidade, colocar isso como real, né? Ou você acha que é sã, que é lúcida, uma pessoa que acredita que um corpo ressuscitou, um corpo podre que já fedia 3 dias ressuscitou, entendeu? E saiu voando pelos céus. Né? Se você acha que isso é uma atitude sã, uma pessoa que acredita, isso, muita gente acredita nisso, a sociedade quase toda acredita nisso. Né? Vou reforçar aqui, o pai da teoria psicanalítica, né, que é uma teoria, é uma coisa que ela tem base científica, né, e é confirmada, né, porque a teoria psicanalítica já foi confirmada empiricamente, várias experiências,
né, que Freud conhecia muito bem o funcionamento da psique humana. Né? Então isso já foi muito bem catalogado, muito bem classificado, e dentro dessas classificações, né, principalmente das patologias, né, a religião entra como neurose. Então eu deixo aqui, né, a minha contestação se essas pessoas, né, por exemplo, né, as pessoas falam assim, não, mas a pessoa é super inteligente, né, ela é super capaz, tem nada a ver a religião que ela processa. Tem muito a ver sim, porque se a tua religião, se a tua crença denota um distúrbio ou um nível mental, como essa pessoa pode estar num cargo importante dentro, por exemplo, do governo? Né? Se essa pessoa demonstra um tipo de crença neurótica, né? Que era a crença de um Hitler, que era de um Mussolini, que era de um Alexandre o Grande, todos crentes, loucos, entendeu? Assassinos, conquistadores, crentes, né? Que viviam num mundo que não era o mundo real. Né? Então o que acontece? Eu questiono aqui a sanidade dessas pessoas, né? Que as pessoas falam, ah não, mas a religião não define caráter, ou tem muitos religiosos que são super competentes e inteligentes, concordo, né? Mas o meu questionamento é até onde influencia o voto dessas pessoas terem uma crença insana em algo, né? Que denota uma característica de neurose. Né? Até onde, né? Essas pessoas são aptas, mas você veja bem, dentro da sociedade, né, o que existe aqui é que você, por exemplo, existem funções que são funções de risco. Né? Você, por exemplo, utilizar uma arma, não é qualquer um que pode utilizar uma arma, não é qualquer um que pode ter o direito, né, de portar uma arma dentro da sociedade. Por quê? Porque isso envolve vida de outras pessoas. Né? Envolve segurança do próprio indivíduo e das outras pessoas. Carro, não é qualquer um que pode dirigir um carro dentro da sociedade. Né? Você tem que passar por avaliação psicológica, você tem que mostrar capacidade, frequentar um curso, né? Você vai demorar pelo menos aí uns 6 meses a 1 ano para conseguir tirar a sua carteira, né? Alguns meses, né? Para tirar a sua carteira se você passar lá de primeira, né? Mas você vai ter todo um processo, né? Então, você acha que qualquer um pode dirigir um carro? Não. Quem pode dirigir um carro é quem mostrar condições para dirigir um carro. E a mesma coisa é dirigir uma sociedade, né? O voto é uma arma. Assim como tem pessoas que têm restrição para usar arma, né, porque tem algum problema psicológico ou psiquiátrico, né, assim como tem pessoas que têm restrição para dirigir, né, assim como o doente mental ele tem restrições, né, da mesma forma eu questiono até onde se deve dar liberdade, até onde se deve dar poder para uma pessoa que tem uma crença insana. Uma pessoa que é capaz de entrar para um quarto e ficar falando com anjos. Então esse é o questionamento que eu faço aqui, e eu deixo bem claro que inteligência não tem nada a ver com isso. Inteligência está num nível racional, né? E a religiosidade está no nível inconsciente, irracional. É por isso que nós temos muitas pessoas super inteligentes que professam fé religiosa. Porque a um nível mais inconsciente, a pessoa tem uma imaturidade, a um nível mais psicológico do que propriamente intelectual. A psicologia do crente é uma psique imatura, é uma psicologia não desenvolvida. Se você olhar a vida dessas pessoas, elas são imaturas. Né? Um indivíduo que é capaz de estar berrando numa igreja, se descabelando por um Jesus. Né? Eu não quero esse indivíduo como meu representante no governo, por exemplo. Né? Eu tenho preocupação até desse indivíduo, digamos assim, tendo nas mãos dele o destino de uma nação. Então, fica aí a ideia, né, o questionamento. Eu vou fechar por aqui. Né? Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.